Então vamos praticar apenas um exemplo de como funcionaria. Então aqui a gente quer saber quantos bits no total serão necessários para uma cache com mapeamento direto com 128 KB de dados e tamanho de bloco com uma word, considerando um endereço de 32 bits. Então aqui, pessoal, a gente está considerando que é uma arquitetura de 32 bits, porque o endereço tem 32 bits. Então, uma word, ele vai ter 32 bits ou 4 bytes. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber na questão é quantas words de 4 bytes a gente consegue ter representado com 128 KB. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai começar a transformar tudo em potência de 2. Então, aqui a gente vai ter o 128 KB. Se a gente for transformar em potência de 2, a gente vai ver que 128 é igual a 2 elevado a 7. E esse kbyte, ele é um múltiplo de bytes. Então, a gente vê lá que kbyte ele representa 2 elevado a 10, né? Megabyte é 2 elevado a 20, gigabyte 2 elevado a 30, terabyte 2 elevado a 40 e assim sucessivamente. Então aqui a gente pode estar imaginando que a gente está fazendo uma multiplicação. A gente está multiplicando 128 por 1 KB, que é igual a 2 elevado a 10. Então a gente está fazendo uma multiplicação onde a base é a mesma, é a base 2, então basta a gente somar os expoentes. Então aqui é 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 10. Então o total vai ser 2 elevado a 17 bytes. Então a gente sabe que com 128 KB a gente consegue representar essa quantidade de bytes. Então, sabendo essa quantidade de bytes, agora a gente vai ter que determinar quantas words a gente vai ter. E como é que a gente vai definir isso? A gente vai dividir pelo tamanho de cada word. A arquitetura é 32 bits, então cada word tem 4 bytes. Então a gente vai pegar esse valor de 2 elevado a 17 e dividir por 4. 4 também é potência de 2, então aqui a gente pode fazer o seguinte cálculo. Vai ser 2 elevado a 17 dividido por 2 elevado a 2. Mesma base, basta subtrair os expoentes. Então vai ser 17 menos 2. Isso vai resultar em 2 elevado a 15 words. Repare que essa é a quantidade de words e a gente tem aqui somente que o bloco ele tem somente uma word. Então essa quantidade de words consecutivamente é a quantidade de blocos também. Então aqui no total a gente vai ter 2 elevado a 15 blocos. Agora a gente precisa saber como é que a gente vai formar o nosso endereço, né? Desses 32 bits, quantos bits a gente vai precisar para endereçar todos esses blocos? A gente vai precisar de 15 bits. Então 15 bits vão ser utilizados para estar endereçando todos esses 2 elevado a 15 blocos. E aí, sabendo disso, para a gente saber quantos bits vão ser necessários para cache, a gente vai ter que saber qual que é o tamanho de cada linha de cache. Então a gente vai calcular o tamanho de cada linha de cache, e aí sabendo a quantidade de cada linha, a gente multiplica pelo total de linhas. Isso vai dar a quantidade de bits totais da cache com mapeamento direto. Então, para calcular a informação de cada linha de cache, a gente vai ter que lembrar lá os campos que a gente tem. Então, o primeiro campo vai ser o campo de dados, então a gente vai ter que pegar o quanto a gente vai armazenar naquela coluna de dados, que aqui na questão vai ser 4 bytes, ou 32 bits. Depois a gente vai ter que contabilizar quantos bits vão ser armazenados na coluna de tag, que a gente vai calcular já já, e também vamos considerar o bit value, que também é utilizado em cada linha. Então a primeira coisa que a gente determina é quantos dados vão ser armazenados na coluna de dados. Então a questão já dá isso para a gente. Então são 32 bits que vão ser armazenados, mas aí a gente vai calcular o campo de tag. Então o campo de tag, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar os 32 bits, a gente sabe que 15 desses bits vão ser utilizados para endereçar esses blocos, tá? Como a gente viu aqui, são 2 elevado a 15 blocos, então 15 bits vai ser utilizado naquele campo de índice para endereçar o bloco. O campo de word, a gente precisa ter a quantidade de bits para endereçar esses 4 bytes de uma word. Então, para endereçar 4 bytes, a gente precisa de 2 bits. Então, 2 bits vai ser o campo word, 15 bits vai ser o campo índice. Então, qual vai ser a quantidade de bits do campo tag? A gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai pegar o valor 32 bits, vai subtrair a quantidade de bits do campo de índice, que é 15 bits, e vai subtrair a quantidade de bits do campo de word, que é 2 bits, para endereçar os 4 bytes. Então isso aqui vai dar a quantidade de bits do campo de tag, e aqui a gente vai ter o bit value sendo contado. Então somando isso, cada linha de cache a gente vai estar armazenando 48 bits. Então, para a gente saber a quantidade total para a memória cache, agora a gente vai ter que pegar esse valor de cada linha e multiplicar pela quantidade de linha. Então, quantas linhas a gente vai ter na memória cache? Vai ter 2 elevado a 15. Então, fazendo isso, a gente vai estar contabilizando da seguinte forma. Então, a gente vai pegar a quantidade de bits
em cada linha de cache e vai multiplicar pela quantidade de linhas, que é 12 elevado a 15. Então, fazendo isso, o que a gente vai ter? Então, esse 48 a gente consegue desmembrar como 1,5 vezes 32. Como esse 32 é a potência de 12, a gente consegue simplesmente somar aqui os expoentes. Então, como resultado, vai ser 2 elevado a 15, 32 é 2 elevado a 5, vai ser 1,5 vezes 2 elevado a 20. Então, a gente vai ter esse resultado. E aí, 2 elevado a 20, ele representa megabyte ou megabit. Como aqui a gente está usando o bit diretamente, esse 2 elevado a 20 ele vai virar esse M, e aí a gente vai contabilizar 1,5 megabit. Se a gente quisesse contabilizar como byte, a gente teria que dividir esse valor por 8. Então, reparem, pessoal, uma informação importante é que quando o B aqui está em minúsculo, a gente está considerando bits, megabits. Quando esse B ele é maiúsculo, a gente está contabilizando bytes, seria megabyte. Então, esse é um pequeno detalhe para vocês estarem percebendo, sempre quando está maiúsculo ou minúsculo, quando é megabits, quando é megabyte. E assim a gente tem que, no total dessa memória cache, a gente vai ter o tamanho de 1,5 megabits. Então aqui a gente vai ter um outro exemplo, que a gente vai ter o mesmo cenário anterior, só que agora, dentro lá da coluna de dados, a gente vai ter um bloco que ele vai ter 4 words. Então, cada uma dessas words também vai ter 32 bits, vai ter 4 bytes. Então, como é que ficaria o mapeamento nesse cenário? A gente vai fazer da mesma forma. Primeiro, a gente tem que saber quantas words vão caber em 128 KB. Então, a gente vai estar utilizando a mesma fórmula. Então, 128 KB é igual a 2 elevado a 17 bytes. E aí, agora a gente vai dividir por 4, que é o tamanho de cada word, e a gente vai ter o resultado de 2 elevado a 15 words, como a gente viu anteriormente. Só que agora, um bloco, ele possui 4 words. A gente precisa saber agora a quantidade de blocos que a gente vai ter na memória. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que dividir agora pelo tamanho do bloco. Então, como um bloco tem 4 words, a gente divide novamente por 4. Então, 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 2, basta subtrair os expoentes. Então, vai dar resultado de 2 elevado a 13 blocos. Então, esse aqui vai ser a quantidade de blocos que a gente vai precisar mapear para cache, tá? Como é um mapeamento direto, cada bloco ele vai ser mapeado em uma única linha de cache. Então, quantos bits a gente vai precisar para endereçar esse bloco? A gente vai precisar de 13 bits para conseguir endereçar todas as linhas de cache. Enquanto as linhas de cache a gente vai ter 12 elevado a 13 linhas de cache. E aí agora a gente precisa calcular qual que é o valor de cada linha. Então agora a gente vai ter que o dado que vai ser copiado para cada linha vai ser a informação do bloco todo, que vão ser 4 words. Então aqui a gente tem contabilizado quantos bits vão ser armazenados no campo de dados. Vai ser 32 vezes 4, contabilizando essas 4 words, dando aqui 128 bits. Aí depois a gente vai calcular novamente o campo de tag. Então como é que a gente vai calcular o campo de tag? Vai ser os 32 bits menos os demais campos. Então vai ser 32 bits menos 13 bits que vão ser utilizados no campo de índice, menos 2 bits que é para selecionar qual que é a word do bloco que a gente vai querer acessar, menos 2 bits que vai ser o byte da word que a gente quer acessar. Lembrando que uma word vai ter 4 bytes. Então repare aqui, pessoal, que esse 2 bits aqui, ele representa o campo de word, né? Na verdade seria 4 bits. Aqui foi dividido de 2, só para ficar mais fácil de perceber o como que está sendo utilizado. Esses 2 bits vão ser para selecionar a word do bloco, e os últimos 2 bits vai ser para selecionar o byte dentro da word. Aqui a gente vai somar um bit correspondente à coluna do varies. Aí, no total, cada linha vai ter 144 bits. E aí, para a gente saber o tamanho total, basta multiplicar com a quantidade de linhas, que agora vai ser 2 elevado a 13. Então, fazendo essa conta, a gente vai conseguir simplificar 144 com 1,25 vezes 2 elevado a 128. 128 é uma potência de 2, então é 2 elevado a 7. Então, a gente vai somar aqui com 2 elevado a 13, também vai dar 2 elevado a 20. E aí, no final, a gente vai ter que a quantidade dessa cache necessária seria 1,25 megabits.